Olá, seja bem-vindo ao canal Ofício do Historiador e hoje trago a vocês um tema um tanto polêmico. O que é comunismo? Para responder essa pergunta precisamos entender seus elementos gerais. Se você classifica de forma rasa o comunismo, provavelmente tem colhido opiniões do senso comum, pois se você pensa de forma simplória ou se enquadra nesse raciocínio do achismo, você está fugindo da racionalidade dos fatos. O comunismo não é somente uma aversão ao capitalismo. A primeira etapa para compreender a ideologia comunista é se familiarizar com as leituras que projetam esse conteúdo. Se você não leu ou pesquisou profundamente, vai ser uma tarefa extremamente difícil dialogar sobre esse tema. Nesse caso, sua crítica não vai ter embasamento suficiente, pois o que se vê hoje é uma síndrome vulgar do termo. Não podemos atribuir a ou comparar esse termo a qualquer espaço político. Há uma lista extensa com autores que buscaram dar uma nova abordagem ao comunismo ao decorrer da história. Rosa Luxemburgo, Antônio Gramsci, Leão Trotsky e o brasileiro Graciliano Ramos, entre outras personalidades. Antes de você discordar, é fundamental adquirir conhecimento e conceitos. Segundo, esse sistema econômico rodeado de polêmicas foi cunhado desde primórdios da sociedade. O próprio Platão, do período remoto da Antiguidade Clássica, já difundia a ideia do fim da propriedade privada. Platão, 428 ou 427 a.C. Por mais que o filósofo grego Platão representa um modelo ideal de sociedade, não podemos deixar de mencionar sua importância. A expressão comunismo aparece na história antes mesmo do próprio Marx. Esse termo surgiu com o teórico que participou da Revolução Francesa, Graco Babeuf, com um modelo a favor da igualdade e da coletivização. Entretanto, foi classificado de comunismo utópico. Mas foi com o marxismo que o comunismo ganhou uma estrutura científica e metodológica. E dentro desse panorama que Karl Marx entra com uma obra que incorpora esse assunto. O livro traz o título de O Manifesto do Partido Comunista de 1848. Através dessa leitura exponencial, Marx e Engels passaram a ser perseguidos historicamente e de forma leviana são odiados por muitas vezes serem mal compreendidos. Eu estou me referindo aos haters e aos próprios críticos de Marx que julgam seus escritos e a sua posição política sem ao menos estudar a fundo o conceito. O comunismo é um assunto conceitual e sua significância para o século XXI é um tanto relativa, pois essa bandeira com a ascensão do capitalismo pós-Guerra Fria perdeu toda a força. Metaforicamente, a queda do Muro de Berlim declarou o fim da ordem mundial bipolar e, consequentemente, a derrota para o bloco soviético. A complexidade desta tese faz as pessoas do século XXI demonizar o sociólogo Karl Marx e vulgarizar o termo comunismo. Hoje há uma grande dificuldade de entender a definição do termo comunismo. Uma explicação dessa definição, que abrange sua totalidade, seria de uma sociedade sem classes sociais, ou seja, uma sociedade sem divisão do trabalho associado aos meios de produção, uma sociedade sem divisão de classes, uma sociedade sem a mais-valia e sem a exploração, uma sociedade igualitária, uma sociedade comum e justa. Diante desses fatores, não teria a argumentação da propriedade privada. A ideia que Marx projetou para chegar ao fim dessa argumentação de propriedade privada dos meios de produção seria a propriedade coletiva. Esse conceito sofreu muitas apropriações ao decorrer do tempo, mas só foi no século XIX que o termo ganhou amplitude. Foi logo após a Revolução Russa. Podemos até fazer uma avaliação argumentativa. Nem tudo aquilo que Marx situa em suas obras foi praticado. Lembrando que Marx engendra uma sociedade sem classes, sem capitalismo e sem a necessidade do Estado e nem do Exército. Como já falamos, a palavra comunismo teve uma apropriação pela União Soviética e com esse arranjo político
se desponta na personalidade de Vladimir Lenin, líder bolchevique. E de fato é uma narrativa factual que eu descrevo a vocês de forma resumida. Em 1917, a Revolução Russa abalou as estruturas do país e colocou fim na monarquia czarista. Lenin carregava em seu discurso uma pauta que rapidamente se tornou lema central de sua estratégia: paz, terra e pão. Tudo aquilo que seu povo almejava, pois a situação era caótica. O Tratado de Brest-Litovsk foi um acordo que selou a paz entre a Rússia e as potências centrais: Alemanha, Áustria, Hungria, Bulgária e o Império Otomano. Dessa forma, a Rússia obteve a emancipação do conflito, visto que na ótica de Lenin, a Primeira Guerra era um conflito imperialista. Lenin almejava uma política com renovações burocráticas e, dentro do papel decisivo, a classe proletária tomaria o Estado de forma que essa atingisse uma sociedade evoluída e em constância igualitária. Todavia, esse conceito estabelecido pela União Soviética se converteu em uma política ditatorial, conduzida por autocratas que tomaram as rédeas do Estado, empregada por um único partido. De fato, essa centralização de poder levou a erros categóricos e, de forma deliberada, produziu esse regime ditatorial soviético, que merece todas as críticas. E poderíamos concluir que o comunismo nunca saiu do papel, ou melhor, dos escritos de Marx. Essa apropriação revestida de conceitos próprios que a União Soviética fez não condiz com o real sentido da palavra comunismo. Seria um equívoco político afirmar que a sociedade que exista a divisão de classes e a exploração do trabalho é comunista. Cuba, União Soviética nos seus primórdios, Venezuela, China, a atual Rússia são meras fantasias que não coincidem com o marxismo ortodoxo. Dentro dessa ótica, poderíamos finalizar que o termo comunismo sofreu apropriações e interpretações que deformaram a teoria postulada pelo velho Karl Marx. E assim terminamos esse assunto. Espero que vocês tenham entendido esse tema. Comente, deixe seu joinha e, se você não é inscrito, ajude a divulgar nosso trabalho. Até o próximo vídeo no canal Ofício do Historiador.